Aqui é feito muito. Os espíritos, eles são criados bons ou maus? Por que existem pessoas boas e pessoas más? Na realidade, Deus, quando Ele cria um espírito, Ele cria exatamente igual como todos os outros. Aí Ele dá ao espírito as condições iguais que dá a todos de alcançar a pureza, a sua elevação, né? Então, todos são criados por Deus simples e ignorantes. Aí cabe ao espírito alcançar com mais rapidez ou de maneira mais lenta a purificação, tá? A sua elevação, seja no campo moral, seja no campo espiritual ou intelectual. Mas todos somos criados simples e ignorantes. É exatamente por isso que a gente vê todas essas diferenças, uns bons, outros maus, uns mais ou menos, porque cada um está num estágio de avanço, e é aí que está a prova da reencarnação. Uma vez que Deus, em sua inteligência, e Ele quer que todos alcancemos este grau de pureza, nos aproximando cada vez mais dele, Ele dá a todos as mesmas oportunidades. Erramos, temos o direito perante a misericórdia de Deus de nos corrigirmos. Porque nos corrigindo, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo. Cometemos um erro, vamos ter a chance de reparar o erro. Se nós cometemos coisas boas e salutares, nós teremos a nossa recompensa e iremos aprender a fazer coisas muito melhores e mais salutares ainda. Tudo faz parte da evolução do espírito. Portanto, se esse espírito é mau, é porque ele está se comprazendo em ser mau. Mas vai ter que chegar um dia em que ele vai ver que ele está errado. Porque ele vai ver os outros caminhando e ele ficando para trás. E o espírito que permanece na escuridão por um tempo indeterminado que nós desconhecemos, ele vendo que os outros progridem, ele vai ver que o seu sofrimento é grande, que ele poderia ser mais feliz, que ele podia ter um estilo de vida muito melhor, né? Então é dado a ele a oportunidade de progresso através da reencarnação. Então nós vamos evoluindo a cada reencarnação que nós fazemos, para alcançarmos o ponto que conseguirmos mais próximo de Deus. Para isso veio o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, nos mostrar o caminho, mostrando o caminho a todos nós, de como chegarmos próximos a Deus, de como sermos espíritos mais perfeitos, mais limpos, mais puros, né? E Ele deixou a lei da caridade, Ele deixou a lei do amor, a lei do perdão, que são primordiais para a evolução do espírito. O amor, o perdão e praticarmos a caridade. Então, o espírito caminha de acordo com o passo que ele quer dar, porque ele tem o livre-arbítrio, que é concedido por Deus, para que nós resolvamos, a gente mesmo se decida que caminho vamos seguir. Então o livre-arbítrio ele é respeitado até mesmo por Deus, porque depois nós vamos responder perante as suas leis o bom ou o mau uso do nosso livre-arbítrio. Uma vez que estamos na Terra, nos é colocado a vida que nós vamos ter aqui na Terra. O que nós temos que resgatar, pagar e o que nós temos que fazer ou não fazer. Aí, quando encarnado, o espírito envolve-se com as paixões do mundo e acaba tomando um caminho errado, porque ele tem o livre-arbítrio. Quando ele vê que aquele caminho materialmente é mais gostoso, mais saboroso, né, mais prazeroso, ele vai. Só que esse caminho é o errado, o outro caminho seria o certo. E nesse caminho errado ele vai novamente reincidir nos mesmos erros
que estão relacionados às paixões do mundo, aos prazeres do mundo, aos vícios, né? E nós temos o nosso anjo da guarda, que ele sempre está aí nos direcionando. Não, filho, não vai. Não é por ali que você tem que ir. Eu tenho como dever e obrigação dizer que você vá por lá. Então, portanto, oremos e vigiemos. Ouçamos o nosso anjo da guarda, porque todos nós temos o mesmo caminho a trilhar. Agora cabe a cada um de nós escolher o caminho certo e procurarmos sempre o bom caminho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vou eu aqui a mais um vídeo com vocês, a todos vocês aí do YouTube, do Face, do WhatsApp, de todos os grupos do Face que eu participo. Vamos tocar aqui num assunto aqui, vamos fazer alguns comentários sobre um tema assim. O Espírito mandou fazer isso ou fazer aquilo. O que a doutrina espírita fala sobre isso? Entenderam? Eu vou ler aqui algumas coisas que também eu anotei e vamos comentar. Bom, o Espírito mandou fazer isso, mandou fazer aquilo, que vai resolver aquilo também, vai resolver meu problema e diz que vai mudar a minha vida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Talvez seja interessante para todos vocês. Na doutrina espírita, eu vou ler um pouquinho e vou fazer alguns meus comentários. Aí quem gostar, quem se interessar, fica até o final do vídeo, vai ouvindo o que eu vou falar. Depois você pode comentar, você pode discordar, você pode falar gostei, não gostei. Mas se gostou, dá um joinha aí para nós aí, faz o seu comentário, faz a tua pergunta, tire a tua dúvida. O Espiritismo está presente para poder esclarecer as pessoas e não complicar as pessoas. Muito bem, na doutrina espírita, os espíritos comunicam-se para orientar. Aqui eu estou falando da doutrina espírita, que é o kardecismo. Eu não estou falando de nenhum outro segmento espiritualista. Ok? Estão me entendendo? Eu estou falando do espiritismo kardecista, que a gente se baseia, se norteia nas obras básicas de Allan Kardec. Então, estamos falando do espiritismo. Os espíritos comunicam-se para orientar e ensinar, mas jamais para impor ordens ou interferir diretamente no livre-arbítrio dos encarnados. Prestem bem atenção. Allan Kardec, ele destaca no Livro dos Espíritos: os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho de pensar, mas ajudá-lo a encontrar o caminho. Isso está na questão número 557 do Livro dos Espíritos. Isso significa que as mensagens devem ser analisadas com discernimento e senso crítico. No Evangelho segundo o Espiritismo, ressalta-se que toda comunicação deve ser confrontada com a razão e com o bom senso. No Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 21, no item 7. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. O que Allan Kardec está nos passando, o que o Espiritismo quer dizer com essas palavras. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Os espíritos somos nós. Quando desencarnamos, quando morremos, nós voltamos para a espiritualidade. Retornamos à pátria espiritual. Então, os espíritos somos nós. São aqueles que um dia animaram um corpo físico aqui na Terra. Então eles permanecem com as suas individualidades, com os seus prazeres, com as suas paixões, com os seus vícios e com as coisas boas, com tudo. Muito bem. Dentro do kardecismo, geralmente nas reuniões espíritas, os espíritos, através de uma psicofonia, através de uma psicografia ou de um outro meio de comunicação mediúnica,
dentro do Espiritismo, eles vêm para nos trazer boas mensagens. Eles vêm para esclarecer a humanidade, para orientar, para confortar, né? Para mostrar aquilo que a pessoa ainda não conhece. O único objetivo é a evolução, é a doutrinação, é a evangelização. Então, geralmente, numa comunicação espírita, certo? É o espírito que vai se comunicar num trabalho mediúnico, ele vai ter esse objetivo. Eu estou falando naquelas reuniões onde é uma reunião doutrinária ou uma reunião normal, geralmente o médium, porque todos que estão ali são médiuns, naquela mesa, geralmente numa mesa, ele vai receber uma intuição, ele vai falar algumas palavras, sempre com o objetivo de ajudar, de esclarecer, ok? Nunca de destruir as nossas concepções e de nos colocar em um caminho cheio de interrogações e incertezas. Aqui ele diz que as mensagens devem ser analisadas com discernimento e senso crítico. Então, quando nós recebemos uma mensagem, isso cabe para as psicografias. Então nós temos que pegar a mensagem. Eu gravei um vídeo, olha lá, gente, eu gravei um vídeo aí recentemente falando sobre a veracidade das psicografias. Está aqui no nosso canal do YouTube. Então nós temos que pegar a mensagem, ler, nós temos que ter um senso crítico. Vamos analisar o que está escrito ali. Vamos ver o que tem de verídico, no que ele está falando, aquele espírito, se tem realmente alguma coisa a ver, se é numa psicografia para um familiar, por exemplo. Se tem realmente indícios de que é o espírito familiar que eu estou aguardando um recado, uma mensagem. Então nós temos que ser críticos. Quando vem a mensagem de um mentor espiritual na casa espírita, nós temos que ser ainda mais críticos ainda, porque o que tem de mentor em casa espírita, rapaz, parece que é de bacia, sabe? Porque eu vejo aí casas espíritas, eu estou aí no ramo, eu estou aí no meio espírita já há mais de 50 anos, tem casa espírita aí que fala, quem manda aqui é o mentor espiritual, sabe? Essas mensagens aqui é do mentor espiritual da casa, que manda em tudo. Gente, não é assim não é desse jeito não. O mentor espiritual de uma congregação, de uma casa espírita, é sempre um espírito mais evoluído. Ele nem gosta de falar o nome dele, ele vem para orientar de uma maneira calma e tranquila. Orientar todas aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela atividade, encaminhá-los para um bom senso, para um bom raciocínio, encaminhá-los para um estudo. Às vezes o mentor espiritual é aquele espírito que gosta daquele grupo. Ele gostando daquele grupo, qual é o objetivo dele? É falar, poxa filhos, vamos fazer assim, eu vou ajudá-los, vamos corrigir nisso e vamos corrigir naquilo, se vocês puderem, para podermos melhorar ainda mais as nossas atividades espirituais. Vocês melhorando aqui, a gente melhora aqui do lado de cá. Então, nós temos que analisar, porque tem mentor espiritual de casas espíritas que o cara parece que é fazendeiro, né? O cara dá ordem aí, parece que está com o reino na mão, certo? E acontece muito de mensagens de mentores espirituais. Se você pegar de ontem e a de anteontem, a de hoje é quase igual. Sabe, então você tem que usar o bom senso, você tem que raciocinar, tem que ler. Peraí, é realmente de um espírito mais evoluído que nós? As palavras que ele está dizendo condiz com o que está acontecendo? Nós temos que ter esse senso crítico. Então, um espírito que se coloca como mentor, que seria aquele que vai coordenar do lado espiritual as atividades daquela casa espírita, ele é muito preparado, ele tem mais conhecimento, ele tem mais poder, né,
de poder ver o que cada um de nós pensamos, fazemos, o que nós devemos, como nós devemos agir. Esse é o mentor espiritual. Não vamos nessa conversa de que eu já vi casos aí que o mentor espiritual fala, é o seguinte, isso aqui não tá uma porcaria, fulano tem que ser afastado. Gente, que é isso? Isso não existe. Isso não existe, isso não é um mentor espiritual de luz. Não. Como que ele vai falar para afastar essa ou aquela pessoa? Na verdade, o que ele tem que fazer é orientar as pessoas que estão precisando de ajuda, mesmo fazendo parte da equipe. Certo? Mas nunca, jamais. Pode mandar embora, isso aqui não presta para ficar aqui. Já vi muito disso. Então, isso não é um mentor espiritual de luz, não é. Pode ser um aí que não tem o que fazer aí, quer se impor, aproveitando de certos médiuns ainda ignorantes dentro dos conhecimentos espirituais. Muito bem. Quando alguém afirma que o Espírito mandou, é necessário avaliar, olha bem, é necessário avaliar a origem e a intenção da mensagem. Eu acho que é o que eu acabei de falar um pouco aqui, né? O Livro dos Médiuns alerta sobre a possibilidade de mistificação ou influência de espíritos inferiores que podem explorar, aí é o que eu falei, que podem explorar vaidades ou fraquezas do médium. Está no capítulo 23. Eu falei um pouco sobre isso, porque aí vem esses espíritos aí que, inferiores, e eles de repente se apossam de um ou até de dois médios, né? Eles têm força, eles conseguem manipular, né? As energias do pensamento, então eles influenciam aquele ali é o dirigente da casa, e é o seu Mané ali, é ele que dirige tudo aqui na Terra, né? Aí ele vai influenciar o seu Mané, o seu Manuel lá. Ô, seu Manuel, é o seguinte, vamos fazer isso aqui, eu vou mandar você fazer isso, mandar você fazer aquilo. Então são espíritos inferiores, porque o seu Manuel deveria analisar tudo que esse espírito está falando. Será que está certo? Mas ele está mandando fazer uma coisa que o espiritismo diz que não está correto. Eu estaria fugindo aos princípios kardecistas, aos princípios espíritas. Assim que seu Manuel tem que agir. Porque espírito inferior, querendo se aproveitar da situação. Aqui na Terra, a gente vê pessoas querendo tomar conta de situações, querendo se sobrepor sobre as pessoas. A espiritualidade é a mesma coisa. Ele pegou um fraco, ele vai agir e vai interferir de maneira, ele vai influenciar de maneira errada. Ele vai aproveitar, porque o médium, que não é o seu Manuel, ele tem fraquezas, sabe? Ele tem dúvidas, ele tem medo, ele tem receio. O que vem ali, ele aceita. Ele não tem capacidade de poder duvidar do Espírito. Eu costumo duvidar do que o Espírito fala. Eu sempre fui assim. Espera um pouco. Eu já fui em casas espíritas e já falei, espera um pouco, tem alguma coisa aí que não condiz. Então você tem que interpelar o Espírito. Se você vê que está errado, que não condiz com o que está acontecendo, com a situação, com a casa, com as atividades, tem alguma coisa errada aqui, meu irmãozinho espiritual. O que você está falando não está certo. Está faltando em você o quê? Benevolência, está faltando em você amor, paciência, equilíbrio. Se você não tem isso, eu tenho. Então você pode se afastar de mim, deixa que eu vou tomando conta aqui por enquanto. Assim que o seu Manuel então deveria agir, né? O ensinamento central de Kardec é claro. O homem é responsável por seus atos e deve exercitar o livre-arbítrio, guiado pela consciência e pela moral divina. O que ele quer dizer aqui, o Allan Kardec?
O homem é responsável pelos seus atos. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos foi concedido por Deus. O livre-arbítrio é o que Deus nos concedeu de fazermos as nossas próprias escolhas para depois nós respondermos se escolhemos certo ou escolhemos errado. E dentro do Espiritismo é a mesma coisa. Eu vou ter o meu livre-arbítrio. Eu vou aceitar o que esse cara está falando ou não? E é eu que eu vou resolver. Eu, como um médium, como dirigente dessa ou daquela casa espírita, eu vou ter o meu livre-arbítrio, né? de aceitar ou não aceitar o que esse pressuposto, né, mentor está dizendo. Aí, espera aí, eu vou usar o meu livre-arbítrio. Aí eu aceitei, porque conduz até com o meu ego. Nossa, ele falou, ele está me levantando, né? Tá me pondo, tá me dando até mais poder, as pessoas ficam até me olhando diferente. É isso que eles querem. Beleza, ótimo. Uma hora tudo isso aí tudo isso aí aparece, a verdade surge e tudo se acaba, né? É isso que Kardec diz aqui, ó, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E outra coisa também dentro desse mesmo assunto, quando um espírito nos manda fazer alguma coisa, entra o livre-arbítrio também. Nós somos responsáveis pelo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer é um problema nosso, é eu que vou decidir. Se eu deixar que os espíritos resolvam isso por mim, eu vou estar sendo uma marionete na mão dos espíritos, eu vou estar sendo um obsediado. Não é verdade? Então, se eu vou ouvindo as sugestões, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai ali, não vai naquele lugar, sabe? Eu estou sendo manipulado e eu vou aumentando essa brecha enorme e eles vão ficando mais fortes, vão mandando na nossa vida. E eles então vão nos intuindo, sabe? Dando aquelas palavrinhas para nos conduzir para um caminho errado, que é o que eles querem. Eles jamais podem mudar a nossa vida. Entendam isso, já falei em outros vídeos. Nenhum espírito tem o poder de mudar a nossa vida. Nenhum espírito tem o poder de nos arrumar um emprego, de nos arrumar um casamento, de nos arrumar um namorado, de fazer a gente ficar rico, de ajudar a gente a comprar carro. Né? Só um minutinho. Continuando. Então, eles não têm esse poder de maneira alguma, gente. Por favor, vamos parar com esse negócio de ficar pagando, ficar obedecendo o espírito, faz isso, faz aquilo. Vamos parar com esse negócio. Quem pode mudar a nossa vida, quem pode dar um outro direcionamento é Deus. É Deus que deu o que nós temos. É Deus que nos criou. É Deus que disse, a sua vida vai ser assim. A partir de quando você voltar, entrar no planeta Terra, até o momento que você sair dela e retornar para cá. A vida vai ser assim, desse jeito. Se nesse caminho você merecer, eu posso mudar a tua vida. Então faça por merecer. Procure conquistar tudo de maneira honesta e correta, sem passar por cima de ninguém. Vai vir o nosso merecimento. Então nenhum espírito, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum dirigente espírita, nenhum médium, ninguém vai mudar a tua vida, gente. Vamos entender isso. Somente Deus, abaixo de Deus é só Jesus. Vocês estão me entendendo? Porque tem pessoas que pagam muito dinheiro de várias maneiras aí, que vai resolver esse ou aquele problema. Aí vai resolver esse problema aqui. Quanto que é? É 5 mil reais. Não, bicho, eu tenho dinheiro que sobrando. O senhor resolve esse problema para mim? Nossa, eu preciso, sabe, pegar aquele emprego, eu preciso aquela promoção lá na minha indústria lá. Eu preciso comprar uma fazenda, eu preciso comprar uma coisa.
eu preciso arrumar uma mulher, eu preciso, sabe, eu preciso de um casamento, eu preciso de um namorado, eu preciso de um monte de coisa. Você me ajuda? Não, pode deixar que eu ajudo, o Espírito fala. O médium vai falar. Geralmente vai haver um espírito inferior atuando sobre aquela mediunidade inferior que vai fazer essa promessa, vai receber o que você vai oferecer, mas não vai resolver nada. Não adianta. Nenhuma enfermidade. A enfermidade só pode ser curada se Deus falar, está curado. Acabou. O que pode acontecer no máximo aí é o abrandamento, uma amenização, né, da situação, da dor, da enfermidade, evitar certos sofrimentos e até mesmo uma cura. Mas isso quem vai fazer é Deus. Não pague por nada, não se iludam com pessoas que falam que vão transformar a tua vida, vai te trazer riquezas, vai te trazer bens materiais. Gente, isso é balela, é mentira. Eu falei agora no vídeo, foi no último vídeo que eu falei como afastar os espíritos maus. Vejam aí, aqui no nosso canal do YouTube. Falei sobre isso, um vídeo muito bom, teve muita audiência, sabe? Aí vocês também vão juntar com o que eu estou falando agora. Parem, eu tenho visto muitas reclamações, parem de pagar, parem de se iludir, façam por merecer, esforcem-se, aceitem o que Deus deu para você. O meu corpo é desse jeito, aceite o seu corpo desse jeito, não queira mudá-lo, não queira transformá-lo. A minha vida está assim, procure melhorar a tua vida, esforce-se para melhorar a sua vida. Esforce-se para ter um bom emprego, para ter um bom estudo, para se formar nessa ou naquela faculdade. Vai depender muito de você. Porque tem pessoas que me falam aí, nossa, que as pessoas chegam a chorar, né? Muito bem. Assim, nunca se deve agir cegamente com base em orientações espirituais. Olha o que Kardec fala assim. Assim, nunca se deve agir cegamente com base em orientações espirituais, mas sempre ponderar, questionar e buscar harmonia com os princípios do bem. O que ele quer dizer aqui? Que a gente não deve agir, a gente fica cego, porque você vai num lugar, sei lá, numa igreja, qualquer, fala, não pode deixar que está resolvido. Deus me escuta e tal entidade, tal espírito resolve o problema. Resolve o problema. Pode deixar. Mas o que eu preciso? Vai ficar em tanto. Ou então, você vai ter que fazer tudo isso aqui. É os espíritos que estão mandando. E aí? O espírito está mandando. Você vai obedecer o espírito ou você vai obedecer o seu bom senso? Você vai ter que ter um bom senso para poder pensar, peraí, eu vou ter que pagar para um espírito que eu não conheço. Sabe? Espírito que tem poder, que eu saiba, é Jesus, é Deus, é Nossa Senhora, são os espíritos iluminados. E mesmo assim, eles não fazem isso, não. Um espírito está pedindo para a gente fazer um monte de para comprar isso, comprar aquilo. Ir lá em tal lugar, pagar o dinheiro. Para, gente, não tenha medo. Crie um obstáculo. Se apegue mais às coisas de Deus. Não importa a tua religião, não. Siga uma religião, seja ela qual for, mas fique dentro do caminho reto. Para estarmos próximos a Deus, para conversarmos com Deus, para conseguirmos alcançar uma graça de Deus, nós não precisamos pagar nada. Tudo que vem de Deus é gratuito. E o nosso maior exemplo foi Jesus Cristo. Tudo que Ele fez, não cobrou nada de ninguém. Vamos ponderar e observar isso. Para me encerrar o videozinho aqui, eu vou contar uma passagenzinha. Se você quiser, você fica até aí e escuta agora, que vai ficar no próximo segmento. Só para poder ilustrar um pouco uma experiência que eu tive. Legal? Vamos lá? Espera um pouquinho aí.
Muito bem, deixa eu falar aqui. É uma experiência minha. Sirva de exemplo também, né? O ensinamento, sei lá. Eu, como converso com muitos espíritos durante toda esses tantos e tantos anos de atividade na doutrina espírita, fazendo palestras, conversando, participando de reuniões de desobsessão, que é uma reunião pesada, né? Assim, pesada assim, porque exige muito do médium, uma reunião bem... Você vai lidar com espíritos, né, bem perturbados, obsessores, que tem força também, hein? Tem que tomar muito cuidado com eles. E então, eu conversando, veja bem, uma experiência minha. Eu conversando com, uma certa ocasião, com um espírito, eu perguntei, estava eu e mais uma pessoa, nós perguntamos, falei, meu irmão, ele estava se manifestando de uma maneira muito agressiva, tinha uns palavreados ruins, mas ali ele fica tranquilo. Dentro do kardecismo ele tem que ficar tranquilo, ele tem que ficar calmo, certo? E nós fomos conversando, filho, nós queremos fazer uma pergunta para você, um questionamento que nós tínhamos. Aonde você se manifesta, né, que geralmente não é nesse ambiente, né? Ele fala, não, esse lugar aqui eu nem gosto aqui, porque aqui é muito tranquilo, aqui é muito calmo, não gosto disso aqui. Então, aonde você vai lá, quando te solicitam que você faça alguma coisa para prejudicar outra pessoa, você faz isso? Aí ele falou, prejudicar não tem jeito. O que eu posso fazer é induzir a pessoa a ir para o lugar errado. Aí o que vai acontecer lá, o problema é dela. Isso foi o que ele respondeu. Eu não vou me lembrar muito com detalhes, mas foi isso que ele respondeu. Aí eu perguntei também, quando você, através de um médium, se oferece a fazer um trabalho para quem está pedindo, seja para que for, você pede alguma coisa em troca, você não pede? Eu falei, claro que eu peço. Você acha que eu vou trabalhar de graça? Ele falou, eu não trabalho de graça? Oxe, aqui onde eu estou aqui, eu ainda preciso das coisas aí da terra aí, não. Aí chamaram eu aqui um monte de vezes, mas não quero. Do jeito que está aqui, para mim tá bom. Por enquanto tá bom. Bom, então você pede. Peço. Claro que eu peço. E o que você pede? As coisas que eu gosto. E o que você gosta? Eu gosto. Ele falava assim, eu gosto de cachaça. Eu gosto de tomar uísque. Adoro um charutão bacana. Gosto de um cigarro. Se tiver uma champanhe também, 10, ele falava. E para acompanhar tem que ter um aperitivo, um bom alimento, tal, né? Uma coisinha assada ali, umas coisas bacanas ali. Isso era um espírito como um homem, né? De homem, né? Então aí você pede essas coisas? Ele falou, peço. E você se satisfaz com isso? Claro. Mas você não usa, você não bebe, você não come aquelas coisas. Eu falei, claro que não, eu não tenho mais corpo. Mas eu pego a energia de tudo aquilo, eu pego aquela essência. Eu pego a energia, a essência da bebida, a essência do cigarro, do charuto, da maconha. Ele falava assim, daquela carne. Tá bom. Eu me lembro que eu parei um pouco, eu falei, mas depois que você consumiu tudo isso aí dessa maneira que você está falando, você fica preocupado com quem pediu para você fazer isso ou aquilo? Sabe o que ele respondeu, gente? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, você é bobo? Ele falou para mim, você é bobo? Você acha que eu vou me preocupar com o problema dos outros aqui da Terra? Estou preocupando comigo? Eu não posso mudar a vida de ninguém, ele falou. Oxe, eu consumi o que eu queria, está tudo aqui, eu não vou usar a palavra que ele usou, mas deram para mim aí, beleza, eu e os companheiros aqui, nossa gangue aqui, então, adoramos. Agora, se nós vai lá lidar com a pessoa, mudar isso, mudar aquilo, eu não tenho poder para isso, rapaz. Eu não tenho. Ele falava assim, não tenho poder para isso, não.
o máximo que eu posso fazer é chegar lá na pessoa e falar, ô, por que você não vai ali? Pronto. Porque se ele for ali começa tudo, aí ele vai se lascar, ele vai se descambiar em tudo lá. Entendeu? É uma experiência que eu tive, gente, que sirva de exemplo. Os espíritos, eles querem se satisfazer, mas eles não têm poder de alterar, de mudar. Eles têm poder de manipular a nossa mente, nos intuir. Mas aí entra o que foi dito aqui, o nosso livre-arbítrio, de ouvir ou não ouvir. Mas, infelizmente, aqui na Terra, a ganância, sabe, a ignorância espiritual do ser humano, se o médium chegar e falar assim, ó, o espírito lá, o fulano lá, está dizendo que você já está com o teu emprego de diretor arrumado. Você só vai ter que fazer isso. Pronto, acabou com a pessoa. Ela vai fazer o que pedir. Olha, eles estão usando da fraqueza da pessoa, da ignorância espiritual da pessoa, do orgulho da pessoa. Então, isso são os nossos defeitos que eles usam para nos induzir a fazer as coisas erradas. Mas eles não fazem as coisas erradas. Eles dão, como é que eu posso dizer? Eles dão conselhos. Eles nos aconselham a fazer isso ou fazer aquilo. Entenderam como é que funcionam as coisas? Por isso que é muito importante sabermos aonde nós vamos, sempre nos posicionarmos no caminho reto, presos. Eu vou usar essa palavra, presos, a um segmento religioso. A um segmento religioso, seja qual for. Porque quando nós precisarmos de uma ajuda, nós temos que aprender que nós temos que procurar a Deus acima de tudo. Procurar Jesus, nosso divino mestre. Porque mesmo esses espíritos que se declaram poderosos, e são poderosos, vai lá para poder manipular a mente das outras pessoas, que tem um monte de poder lá, que vai transformar, esses espíritos só vão fazer alguma coisa se Jesus permitir e pronto, acabou. Entendeu? Então eles não vão interferir na nossa vida, não. Eles vão falar, ó, filho, é o seguinte, ó, bebi isso aqui, comi isso aqui, fumei isso aqui, você quer ir? Vem aqui. Ele vai falar, ele vai chegar aqui na tua orelha, aqui, ele vai falar, ó, sabe aquele lugar lá que você está pensando em ir lá? Vai lá. Esquece da tua mulher. Ih, legal, vai lá. Só que lá aquele cara que você está com raiva dele, está lá também. Mas vai lá trocar uma ideia com ele. Aí você pai, a pessoa fala, eu não vou. Mas pô, eu tô louco para catar aquele cara, sabe? Tô louco para ter uma conversa com ele. E lá eu vou ter umas mulheres bonitas também. Vou deixar minha mulher, eu não deixo. O cara fica naquela indecisão e ele vem de novo. E nós sempre temos o nosso guardião espiritual dizendo, não vá, não faça. Mas é mais forte o meu desejo de ir lá me vingar daquela pessoa, de ir lá cobrar aquela pessoa. É mais forte o meu desejo de estar com aquela mulher e deixar minha esposa lá dentro de casa. Eles ganham facilmente. Aí está a perturbação espiritual e que nós devemos de tomar muito cuidado. Um dia o Espírito falou para mim assim, você pensa que esse pessoal aí que fica falando em nome de Deus, em nome de Jesus, que fala que manda em nós, ninguém manda em nós. Quem manda em nós é nós mesmos, eles falam. Quem manda em nós é nós mesmos, eles falam isso mesmo. Eles podem falar o que eles quiserem. Eu não vou denominar aqui, né? Pode falar o que eles quiserem. Nós não tá, ó, nem aí. Gente, isso é uma realidade, gente. Acima de tudo está Deus. E você só vai pisar na lama se você quiser pisar na lama. Pronto. É como dizem, eu só vou usar a maconha, a droga ou a bebida se eu quiser usar. Né? Porque tem muita gente que fala, não, eu bebo, eu fumo, eu uso droga porque o meu pai ou minha mãe fazia isso. Espera aí. Não tem nada a ver não, filho. É um exemplo que você teve, mas você tem o seu livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Aí que está a nossa capacidade de decidir a nossa vida, aqui na Terra.
caminho a gente vai trilhar. Tá certo? Se você gostou do videozinho aí, gente, ó, dá um joinha, faz um comentáriozinho. Pode perguntar, não tem problema nenhum não. Não tenha medo. Tem gente, outro dia uma pessoa falou para mim, Marcelo, não foi num particular. Aí eu ia perguntar um negócio para o senhor, mas fiquei com medo que os espíritos iam escutar. Eu ia perguntar. Falei, não tenha medo disso. Os espíritos também não é dessa maneira como nós pensamos. Aí se eu vou no banheiro, os espíritos estão lá no banheiro conosco. Não é. Gente, vamos estudar mais o espiritismo. Vamos ler aqui as obras básicas, o livro dos espíritos, principalmente nesse tipo de assunto. Mas não é assim não, pode falar à vontade, não tenha medo. Porque se o espírito escutar o que eu vou perguntar para o seu Maciel ou para o outro lá, ele vai querer vir aqui em casa aqui me carcar eu. Não é desse jeito que funciona. Não é desse jeito que funciona, ok? O espiritismo é muito diferente. É muito diferente. E outra coisa, gente, para encerrar, espiritismo não é religião. É uma doutrina, é uma filosofia, é também um trabalho de caridade, de esclarecimento. Esse é o espiritismo. Tá ok? O espiritismo é uma doutrina que gratuitamente oferece os seus recursos de estudo, de evolução espiritual e moral. Ok? Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Desculpe aí falei demais, né? Mas é o meu jeito mesmo. E estamos aí às ordens de cada um de vocês para responder, tá? Leiam sim o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que vocês vão aprender muita coisa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.